rede Alumni-UA promove o contacto, a ligação, a interação entre os antigos alunos e entre estes e a Universidade de Aveiro. Importa alimentar esta rede para que ela se torne cada vez mais forte, porque uma boa rede faz com que todos sejam beneficiados. Rede Alumni-UA, rede de conhecimento e partilha. Todas as sextas-feiras às 19h30 na Terra Nova. Boa tarde, no ar, Rede Alumni-UA. Este é um programa da responsabilidade da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro. Um programa que vai para o ar todas as sextas-feiras até o próximo dia 27 de setembro, o dia que antecede a grande festa do Dia do Antigo Aluno. Este ano, com programação integrada nas comemorações dos 40 anos da Universidade de Aveiro. Comigo, Carlos Pedro Ferreira, Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro. Carlos, boa tarde. Olá, boa tarde. Hoje propunha conversarmos um bocadinho sobre a própria Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro. E recuando um bocadinho no tempo, vamos fazer contas. Há quanto tempo esta associação existe? Ela existe formalmente desde 1990. Em 89 foi o primeiro encontro, a primeira reunião, e formalmente o registro é de 1990. Perguntei-te isto também para falarmos um bocadinho dos regulamentos, isto só para fazermos aqui um ponto de ordem. A associação legalmente formalizada há 23 anos. Os regulamentos não estão já obsoletos? Tu que és presidente e que tens algum conhecimento destas coisas? Estão bastante obsoletos. Não foi uma preocupação. Eu tenho uma coisa que às vezes até as pessoas assim, eu sou muito pouco formalista e, portanto, não me preocupa em demasia determinados formalismos. Por exemplo, a questão de ainda está escrito que as convocatórias das Assembleias Gerais têm que ser feitas por carta. Claro, aquilo é só chegar a fazer uma Assembleia Geral e mudar, dizer que é por e-mail ou por outra forma qualquer. Eu no dia até respondi a uma pessoa sobre essa questão que foi sorte não estar lá escrito que era por telex. Podia estar, porque na altura ainda havia telex, provavelmente. Portanto, era carta que era a forma normal e, portanto, enfim, há um conjunto de requisitos, tipo o número mínimo para haver uma Assembleia Geral tem que haver não sei quantos com quórum, depois meia hora depois não sei o quê, enfim, há um conjunto de coisas que provavelmente podem ser abreviadas, mas que no fundo não é isso que cria entraves ao desenvolvimento de uma associação. Aquilo que faz com que uma associação funcione é ter associados que paguem as cotas e que participem. Porque nós temos neste momento uma coisa que é triste, não é? Que é nós termos, imaginemos 7.000 likes no Facebook, termos não sei quantos alunos identificados, mas pagantes, podemos termos 200 pagantes, não é? Em 10 ou 15 mil, haver 100 pessoas que pagam. Depois levanta-se questões, porque é que há tão pouca gente a pagar a cota? Uma das razões, que é uma razão perfeitamente estúpida que acontece no tipo de associações e que é difícil de ultrapassar, é as cotas não poder ser complicado pô-las por débito direto. Porque a pessoa dava uma autorização ao banco que todos os anos, já que naquele dia caíam 10 euros. A pessoa fazia aquilo, pagava. É o mesmo que eu tenho, por exemplo, na Ordem dos Engenheiros. Eu nem me lembro de pagar as cotas. Se tivesse que as pagar, provavelmente nunca as pagava, esquecia-me. É um valor simbólico, mas a pessoa recebe uma carta com uma referência, depois tem que ir lá, não sei o quê. Ora, o facto das pessoas terem que ir pagar as cotas, fazer um depósito, ter um NIB, ou entregar um cheque, ou não sei o quê, porque é chato, dá trabalho. É uma das questões que nós queremos também alterar, é a forma, por exemplo, de pagamento das cotas. Eu tenho a certeza absoluta que é o que faz com que muita gente não as tenha pago. Uma das outras questões é, por exemplo, fazer um perdão fiscal. Quem não pagou nos últimos anos, a gente acabou que recomeça agora num outro formato. Porque depois ninguém vai pagar 10 anos de cotas, porque depois aquilo dá, não é que seja muito, dá 100 e tal euros ou 150 euros, já não vai pagar. Quando não pagou, também nunca usufruiu. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Agora, essa questão da alteração dos estatutos é uma questão que ficou em cima da mesa da última Assembleia Geral e que vão ser alteradas em um conjunto de questões, mas é uma questão, para mim, é meramente formal, não tem é quase uma não questão neste universo. Não, uma não questão, uma questão parva que se perde algum tempo a estar a discutir porque é que foi por carta e devia ter ido por carta ou por mail, não me interessa nada, até pode ser por telefone, numa convocatória convoca-se. Passando à frente, Carlos, nós vivemos numa crise, não só numa crise financeira no nosso país, mas também numa crise de valores e quase numa crise de movimento associativo. Tu há pouco falavas que devem ter por volta de 200, 300 pessoas associadas a pagar cotas.
Há um problema efetivo na Associação dos Antigos Alunos de falta de gente que se disponha a trabalhar pro bono? Sim. Atenção. Não é que o mal dos outros nos agrade muito ou nos faça mais felizes, mas não é um problema desta associação. É de todas. É de todas. É da Associação Portuguesa de Engenheiros do Ambiente, é da Ordem dos Engenheiros, é da Associação dos Antigos Alunos, é da Associação dos Estudantes, enfim. É uma questão endémica, do país, em que as pessoas não percebem porque é que eu de participar. Mesmo numa Assembleia Geral. Uma Assembleia Geral devia ser uma coisa que reunia um maior número de associados possíveis. Nós tivemos meia dúzia de pessoas que apareceram na reunião, porque era um sábado, não era um dia em que a pessoa podia tirar uma manhã. Mas eu quando vejo, por exemplo, eu pertenço aos órgãos sociais de uma coisa que é a RLAC, que é a Associação dos Laboratórios Acreditados de Portugal, que é um órgão importantíssimo, que pertence à Eurolab. Nas Assembleias Gerais aparecem 15 gajos, 15 pessoas, não é? Mas estamos a falar de uma coisa que tem, se calhar, 10 mil associados. E aparecem 15. E aquilo com convocatórias, atenção, com 6 meses de antecedência e quase as pessoas, quase call center a ligarem, pá, veja lá se aparece e não sei o quê. E o que é que a Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro está disposta a fazer para trazer os antigos alunos à associação? É assim... Não podem obrigar ninguém, claro. Nós não podemos... Há uma questão que é assim. Eu acho que as associações só têm sentido se as pessoas acharem que elas têm sentido. E, portanto, chega a um limite que é... Eu pessoalmente acho que tem sentido. Eu pessoalmente estou a dar o meu contributo, estou a perder o meu tempo e estou a dá-lo como bem gasto. No pro bono, portanto, acho que a minha atividade nesta direção e desta direção está a ser importante, independentemente de ter o apoio de toda a gente, ou dos associados, ou da própria direção também ter tempo para estar. Eu propus-me a um mandato e vou cumpri-lo até ao fim, vou fazer tudo aquilo que disse que ia fazer e bastante mais, independentemente, agora, posso dizer assim, se calhar daqui a 3 anos posso não estar disponível porque tenho outras coisas para fazer. Que fique claro, os mandatos são de 3 anos. Os mandatos são de 3 ou 4, eu penso que são de 4 anos. E, portanto, o mandato será cumprido até ao fim, não sei se estarei disposto a não, acho que é uma pena se não houver ninguém para fazer continuidade, e eventualmente poderá ser uma razão que me possa levar, se ninguém quiser, enfim, seguir, ou se eu achar, como já aconteceu noutras associações, de eu achar que quem se vai candidatar não será grande coisa, então eu candidato-me para poder ganhar, para evitar que haja um caminho que eu não concordo. Já não é a primeira vez que acontece em outros órgãos e que funcionou bem. Agora, o problema é que neste caminho que estão a seguir as associações todas, qualquer dia extinguem-se todas. E depois a gente ainda isso estava um estudo interessante do ponto de vista sociológico, a entender porque é que as pessoas se desligam. E porquê? Eu acho que as pessoas se desligam, primeiro porque são preguiçosas. Pronto. Segundo, porque só conseguem ver uma coisa, que é uma coisa que me irrita profundamente. Pronto, são pessoas que vivem em que o dinheiro é uma coisa importante. A única coisa que eu gosto de dinheiro é que ele pode ser gasto. Porque há coisas que a gente tem que ter dinheiro para poder gastar. Não tenho nenhuma ambição de guardar dinheiro, quer dizer, tirando algumas coisas por causa dos meus filhos, mas não tenho essa ambição. E a maior parte das pessoas faz contas. Está sempre a fazer contas. Mas contas que para mim não estão bem feitas. São só assim, o que é que eu vou ganhar com isto? A primeira pergunta que qualquer pessoa faz, quando me pergunta, tens de fazer sócio, o que é que eu ganho com isso? Aí a gente explica, olha, é isto, tens uma rede de contactos maior, vai acontecer isto. Isso Ou seja, vocês quase têm de vender um bocadinho a associação. Não, eu diria assim, é uma questão mesmo pro bono, porque se eu dissesse assim, isto é um cara que eu ganho dinheiro, eu tinha todo o interesse que ele continuasse porque eu beneficiava diretamente com ele. Ora, eu não beneficio de nada com o cargo, antes pelo contrário. Porque este cargo até pode, muitas vezes, colidir com alguns interesses meus pessoais. E depois, como eu próprio tenho uma maneira de estar aqui assim, eu não quero nunca, nem que fique sequer, se houver alguma dúvida, eu prefiro ficar prejudicado do que ficar beneficiado.
eu acabo até por me prejudicar muitas vezes de não aproveitar até as próprias networking em sentido próprio. Não é? Portanto, quando se é sério, a pessoa às vezes fica mais prejudicado do que beneficiado por ter acesso a determinado tipo de informações. Não quero usar porque depois, as pessoas começam a baralhar tudo. Portanto, não vejo com alguma... Eu acho que só uma grande crise, e eu acho que esta crise, embora nenhuma crise seja boa, as pessoas dizem, esta crise é porreira, não é nada porreira, é uma porcaria, ninguém tem vantagem. Mas, mesmo não tendo vantagens, obriga a que nós tenhamos que otimizar um conjunto de procedimentos. E provavelmente estas crises têm esse lado que é a única parte positiva que eles têm. Que as pessoas perceberem que se tudo o resto falhou, se calhar a tal rede pode ser aquilo que nos vai ajudar a superar a crise ou a torná-la, amenizá-la um pouco mais suave. Perguntava-te como farias então para as pessoas se juntarem à associação? Porque uma coisa é certa, a associação vive de associados, como tu mesmo disseste, é preciso cada vez mais as pessoas. Vivemos numa altura em que as pessoas estão um pouco egoístas, estão um bocadinho relutantes também a juntar-se a certos movimentos. Este é um movimento, claro, que já existe há 23 anos no papel, legalmente, mas o que é que tu vais fazer, o que é que tu propões para as pessoas se juntarem? Mais seminários? Vai ser por aí a vossa linha? Fazer perceber que a rede de contactos é importante. Sim, a linha nós já mudámos. Portanto, a questão dos seminários eu acho que é importante, mas não chega. Não chega porque é importante que as pessoas vão aos seminários. E para isso é preciso motivá-las a que saiam de casa. E aí começa o problema. Uma das coisas que nós identificámos nas últimas tertúlias foi os horários. Aquelas que tiveram mais afluência eram aquelas que começavam antes de jantar, que eram das 7 às 9. Aquelas que começavam depois das 9, à boa maneira portuguesa, a pessoa já chegou a casa, encostou e depois já não desatraca do sofá, porque vai dar uma porcaria qualquer na televisão que não interessa nada. E portanto ficou ali. Portanto, a mudança desses horários. Por outro lado, que essas atividades, que são as tertúlias e aquilo que nós podemos fazer pelos outros, que sejam de tal maneira interessantes que sejam motivadoras. O que também não é fácil. Ainda há pouco tempo teve cá ali no Aveirense, o Nick Carven, fazia o back-office do Nick Cave, e estavam lá para aí 30 pessoas sem uma vergonha. Se uma pessoa daquelas vem cá e não consegue tirar as pessoas de casa uma sexta à noite, é muito difícil qualquer atividade dos antigos alunos consiga tirar os antigos alunos de casa. Não é? Portanto, quando a gente se compara no universo destes, diz assim, se calhar é quase nada se consegue fazer. Consegue-se fazer que é continuar a fazer, nem que se fique a tocar sozinho. A gente continua a tocar a nossa música, a receber os inputs, as pessoas nem os inputs estão, podiam dizer assim, olha, se vocês fizessem isto ou aquilo, porque também está na rede, é isso, dizer, olha, eu não fui porque eu não gosto disto. Vocês deviam fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, não é? E, portanto, nós não recebendo inputs de fora para dentro, nós vamos gerindo de acordo com a nossa intuição daquilo que nós achamos que é importante. Não temos inputs positivos dos que vão, mas os que vão são tão poucos que não representam o todo, representam uma parte. E normalmente até existe uma certa portanto as pessoas são sempre as mesmas. Não, como é que se diz? Chama-se ser está-me a escapar a palavra, que é as pessoas fidelizam, portanto as que vão são basicamente um ciclo restrito, depois trazem mais uma ou outra, mas temos o mesmo número de pessoas, ou um bocadinho mais, um bocadinho menos, dependendo das cidades, mas quando são feitas em Aveiro, o público-alvo é o mesmo, são aquelas pessoas que vão sempre. Mas as que vão sempre são poucas e têm dificuldade em arrastar outros. Porque há sempre uma coisa qualquer que desculpa lá, eu não pude ir porque tive a trazer-me um bocado lá em casa no jantar, porque a gente pergunta, mas jantar a gente janta todos os dias, não é? Portanto, eu posso não jantar nenhum dia, ninguém morre por não jantar. Ainda amanhã vou ter uma reunião em Lisboa e por causa dos horários do Brasil, eu liguei ao administrador e disse, eu disse, ao fim do dia não me dá muito jeito, depois tenho que vir para Aveiro às 8 da noite, e ele disse, só se for à hora do almoço, por mim eu não preciso de almoçar, e eu disse, eu também não. Mas o outro gajo vem do Brasil, se calhar é chato. Eu disse, pronto, ok. Porque não preciso almoçar todos os dias, não preciso jantar todos os dias, não preciso tomar um pequeno almoço todos os dias, só é uma coisa que me interessa. Eu nem durmo, se for preciso. Portanto, isto é um problema um bocadinho de consciência, isto é um problema um bocadinho cultural.
Epá, eu acho que é um problema cultural. Nós vamos aqui ao lado, há qualquer coisa a ver sem interesse nenhuma, no meio da rua vão 500 pessoas para a rua. Aqui ao lado falas em Espanha? Falo aqui, por exemplo, em Espanha, mas eu agora estive na semana passada vindo de Fortaleza. Aquilo, pá, todos os dias da semana, a segunda, qualquer dia, não era porque amanhã as pessoas está tudo na rua, qualquer coisa punha tudo a dançar, andava tudo a passear nos calçadões. Pronto, não é só aí, a gente vai a Amsterdão, a mesma coisa, as pessoas ao fim do trabalho às 4 da tarde vai tudo para as esplanadas. Claro, pois também estão mais cedo, mas as pessoas andam na rua e aproveitam qualquer evento, as pessoas vão. E são provavelmente mais felizes que nós. Aqui, pá, por melhor que seja o evento, há sempre pouca gente. Fica o apelo então para as pessoas estarem mais atentas aos eventos promovidos pela Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Aveiro e também participarem de pessoas que se fazem os eventos. Aproveite o que a região lhe oferece. Rede Alumni UA. Já agora, se quer voltar a ouvir, só tem de ir a podcasts da Terra Nova. A Rede Alumni UA promove o contacto, a ligação, a interação entre os antigos alunos e entre estes e a Universidade de Aveiro. Importa alimentar esta rede para que ela se torne cada vez mais forte, porque uma boa rede faz com que todos sejam beneficiados. Rede Alumni UA, rede de conhecimento e partilha. Todas as sextas-feiras às 19h30 na Terra Nova.